Olá, que Deus te abençoe ricamente. Hoje, 31 de maio de 2020, é dia de Pentecostes, segundo a tradição cristã. E, em função disso, eu queria meditar com você hoje sobre o relato do Pentecostes, porque esse relato, que marca o surgimento da igreja, traz para nós hoje muitas implicações de forma muito concreta e de forma muito ética, e eu queria pensar sobre isso com vocês hoje. Então, eu queria ler o texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14, que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas o que acontece é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto aqui, como eu disse, marca o surgimento da igreja para a teologia de Lucas. A gente lembra que o Evangelho de Lucas termina com a promessa de Jesus: fiquem na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Essa promessa volta no início de Atos, quando os discípulos mais uma vez perguntam a Jesus: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus diz: olha, não vos compete saber isso, esses assuntos não lhe dizem respeito nesse momento, mas fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, e esse poder que vem do alto. E isso acontece no Pentecostes. É o cumprimento aqui das palavras de Jesus no Pentecostes. A perspectiva aqui que a gente está lendo nesse texto de Atos é então um momento de extrema importância para a igreja. Na verdade, aqui nasce a igreja. E o que a gente vai ler a seguir nos capítulos 3 e 4, de como a igreja cristã primitiva se organizava, é fruto desta ação do Espírito sobre a igreja. Então, nesse sentido, todas as igrejas são pneumatológicas, são pentecostais, no sentido de que são dirigidas pelo Espírito de Deus. E é preciso que seja assim. O próprio Jesus disse para os seus discípulos, antes de partir, antes de morrer e ressuscitar e ser assunto ao céu, que ele teria muitas coisas para dizer para os discípulos, mas não diria naquele momento. Mas quando o Espírito da Verdade viesse, ele falaria tudo o que recebeu de Jesus e iria passar aos discípulos. Então, nesse sentido, é o Espírito de Deus que atualiza a mensagem de Jesus e concretiza a mensagem de Jesus na nossa vida hoje. Então a igreja que vai vivendo na sua história no enfrentamento de vários desafios, essa igreja vai sendo auxiliada e guiada pelo Espírito de Deus, que é o próprio Espírito de Cristo. Então esse Espírito que autentica, que atualiza, que confirma as palavras de Jesus para nós. Nesse sentido, é preciso já a priori pensar numa primeira implicação do que é ser igreja a partir do Pentecostes. É ser uma igreja movida pela ação do Espírito de Deus, que, como disse Jesus, é vento que sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, é vento incontrolável. É ruá de Deus, aquele vento tempestuoso, aquele vento que destrói coisas, mas também é aquele cicio suave que vai confortar o profeta Elias na caverna. Esse é o Espírito de Deus guiando a igreja. E nesse sentido, é preciso que a gente compreenda que nós, enquanto igreja, não somos capazes e nem devemos tentar aprisionar o Espírito de Deus. E por isso que talvez pensar a pessoa do Espírito Santo seja tão desafiador para a igreja enquanto instituição. Por quê? Porque o vento do Espírito de Deus sopra em locais que a gente talvez não gostaria que ele soprasse. O vento do Espírito de Deus nos encaminha para ambientes que talvez nós não gostaríamos de estar, como instituição religiosa. Mas esse é o vento do Espírito de Deus. Essa é a perspectiva do vento do Espírito, dessa lógica pneumatológica de ser guiado pelo próprio Deus, por esse dinamismo de Deus. Aliás, o poder de Deus aqui que vai descer sobre os discípulos, segundo a narrativa, é um poder dinamis.
Ou seja, é um poder dinâmico, é um poder que gera vida, é um poder que está em movimento. E nós precisamos, como diz o Apocalipse, estarmos sensíveis à voz do Espírito. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse momento em especial da Igreja Evangélica Brasileira, precisamos estar com os ouvidos muito atentos ao que o Espírito deseja dizer a nós, deseja mostrar a nós. Por quê? Porque o Espírito Santo é espaço de novidade de vida, de renascimento. A gente tem que lembrar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas no Gênesis, criando um espaço de gestação, um útero materno, digamos assim, do próprio Deus, estabelecendo com isso a sua relação de criador com o mundo. Ora, se o Espírito de Deus então está organizando o caos primitivo e gerando vida, gerando um universo em harmonia, ele deseja fazer o mesmo conosco. Nós que vivemos hoje um período de conflito, de grande dificuldade, de grande crise produzida por essa questão da pandemia, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito nos diz nesse momento, para que nós possamos ser recriados num novo momento, como de fato igreja semelhante a Jesus de Nazaré. Mas nesse texto aqui, de Atos, e aí eu não li todo o capítulo, mas eu convido que você leia depois o capítulo 2 de Atos, ele apresenta algumas características do que significa ser igreja movida pelo Espírito de Deus. Igreja que nasce no Pentecostes. E eu trouxe aqui alguns princípios, algumas questões, não são todas, não dá para esgotar esse texto, mas eu queria pensar um pouquinho sobre algumas questões que esse texto nos apresenta, como questões importantes para pensarmos uma igreja que é movida pelo Espírito de Deus, que é movida por esse Espírito de Cristo, ok? Então, primeiro ponto. A igreja que nasce desse movimento pentecostal, desse agir do Espírito de Deus, é uma igreja que está aberta ao diálogo com o diferente de nós e que consegue se comunicar com o diferente. Uma igreja sem a presença de Jesus e sem a presença do seu Espírito, ela tem uma língua que ninguém entende. E a língua dos que são diferentes também ninguém entende. Mas aqui no dia de Pentecostes nós vemos que existe uma diversidade de etnias presentes naquele lugar em Jerusalém. E quando acontece Pentecostes e os discípulos começam a falar em línguas, os ouvintes de todas as regiões do império escutam falar em suas línguas maternas sobre a grandeza de Deus. Ou seja, a ação do Espírito de Deus, ela respeita a diversidade porque os ouvintes escutam falar em suas línguas maternas. Mas é uma ação que busca diálogo, que se concretiza na compreensão da mensagem por parte dessas pessoas. Isso implica numa igreja que está aberta ao diálogo e não fechada. Uma igreja que está, de fato, saindo para o mundo e não fechada em si mesma, trancada dentro das suas próprias estruturas eclesiásticas. Uma igreja pentecostal, uma igreja que nasce no Pentecostes, é, portanto, uma igreja que é capaz de viver a fé em contextos culturais diferentes, valorizando esses contextos culturais e percebendo que esse diálogo com o diferente de nós enriquece a própria fé. A gente vê isso no ministério de Jesus, por exemplo, quando ele se encontra com os samaritanos e não apenas se encontra com eles, mas convive com eles durante alguns dias. Então precisamos estar aqui desenvolvendo uma igreja que não seja fechada, que não seja trancada no próprio discurso, ensimesmada, mas uma igreja que saiba abrir-se ao que é diferente de nós. Essa é a primeira característica que vem aqui do Pentecostes. Uma segunda característica, e aí já no texto que nós lemos, vem na perspectiva do anúncio do tempo do fim, como tempo de renovação, como tempo de esperança, e não como tempo de destruição. Aqui, o discurso de Pedro, quando os homens ao redor veem os discípulos falando em línguas e acham que eles estão bêbados, o Pedro diz, não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E eu convido você também a ler o profeta Joel e fazer as comparações de como o autor aqui de Atos cita a profecia de Joel, porque há diferenças importantes. Primeira diferença, lá em Joel se fala: diz o Senhor, depois dessas coisas derramarei do meu espírito. Aqui em Atos se diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Ora, se o Pentecostes está acontecendo nesse momento, então nesse momento aqui da igreja de Atos, nós já estamos vivendo os últimos dias. Essa lógica
escatológica dos últimos dias, que causa tanto pavor para tanta gente, que hoje, por exemplo, pensa que nós estamos nos aproximando dos últimos dias. Bom, na perspectiva do Novo Testamento, nós já estamos nos últimos dias, desde a ressurreição de Jesus e desde a descida do Espírito Santo. Então isso é um anúncio de um novo tempo. E não é um anúncio de medo ou pavor, mas é um anúncio de restauração, é um anúncio de novidade, de uma nova sociedade gestada pela ação desse Espírito de Deus. É o que acontece aqui no texto. A segunda questão que eu queria destacar aqui no texto para vocês é que esse Espírito que é derramado, ele rompe qualquer divisão, seja de gênero, seja racial, seja social. Você tem aqui o Espírito que é derramado sobre filhos e filhas, o Espírito que é derramado até sobre escravos, né? Os servos aqui no grego, doulos, é escravo, e é o Espírito que é derramado sobre todos, sem nenhuma exceção. Então a perspectiva aqui é uma igreja que nasce no Pentecostes não pode, de jeito algum, se propor a uma ação de preconceito racial, sexual, social, de que forma aparecer esse preconceito. Não há espaço na boca da igreja, uma igreja que nasce no Pentecostes, para práticas racistas, para discursos homofóbicos, para discursos contrários às minorias. Não existe. Por quê? Porque a perspectiva aqui é que o Espírito de Deus que é derramado rompe essas divisões. A gente sabe que na época do judaísmo, mulheres eram rejeitadas, ou pelo menos colocadas num espaço à parte, e tinham as suas limitações como mulheres. Pois bem, aqui o texto diz que até as filhas profetizarão. Ou seja, até as mulheres serão alcançadas por esse agir, como de fato foram na história da igreja primitiva. Então é preciso destacar esse ponto. Não é possível ser igreja movida pelo Pentecostes e promover qualquer tipo de discurso preconceituoso. Qualquer um que seja. E mais além disso, não apenas não promover discursos preconceituosos, mas combatê-los arduamente e claramente quando eles surgirem. Esse é o papel da igreja movida no Pentecostes. Por quê? Porque calar-se diante do mal é consentir com o mal, como diria Martin Luther King Jr. O que me espanta não é a maldade dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Nesse sentido, o Pentecostes nos convoca a estabelecer uma pauta que vai levar em consideração essas relações entre homens e mulheres, entre povos, entre grupos e assim por diante. Levando em consideração que como diz o texto, toda a carne foi alcançada por esse mover do Espírito. Essa é uma perspectiva que vale aqui destacar. Uma outra questão que vale a pena destacar é a inclusão que essa igreja movida pelo Pentecostes é chamada a concretizar no mundo. Porque lá na profecia de Joel, na última parte, se diz lá: acontecerá que depois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e todos aqueles que estiverem no Monte Sião. Ou seja, lá em Joel, a ideia de salvação ela é ainda restrita ao universo geográfico de Jerusalém. Mas aqui, a profecia em Atos corta essa parte e diz apenas o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em todos os lugares. Ou seja, é uma igreja aberta ao mundo. Uma igreja que está propondo a sua mensagem para todos, porque a mensagem do reino de Deus ela tem essa perspectiva abrangente, essa perspectiva de chamar todos e todas, sem nenhuma exceção, à mesa do Pai. Esse convite está aberto para todos e todas. É possível rejeitá-lo, mas o convite está aberto, a mesa está posta. E nesse sentido, a gente precisaria lembrar das palavras de Jesus quando diz: aquele que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Ou então, quando ele diz para a própria igreja: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então Jesus, no texto bíblico, está sempre disposto a interagir, sempre disposto a acolher, a dar mais uma chance, a estar junto. E uma igreja que segue essa lógica pentecostal aqui do Pentecostes é uma igreja que também partilha dessa lógica. Ou seja, não é uma igreja, de novo, fechada nos seus discursos doutrinários que são elevados acima da vida humana. Não. Uma igreja movida pelo Pentecostes afirma a vida humana como critério absoluto para a leitura das demais coisas.
E por que eu digo isso? Porque nessa realidade pentecostal que está registrada aqui, a sociedade é uma sociedade tão movida pelo Espírito que até jovens e até velhos terão possibilidades de terem visão de futuro e terem sonhos. Que coisa tão diferente, talvez, da nossa sociedade atual, na qual há tanta morte de crianças e na qual há tanta desesperança para os mais idosos. Aqui a perspectiva não é essa. A perspectiva aqui é, como diz o texto, no versículo 17. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ou seja, o mover do Espírito de Deus no mundo gera possibilidade de ter, para os jovens, de ter vislumbre do futuro. Sabe? A ideia de profetizar, ou seja, de ter visão do que vai acontecer. Essa é a ideia, de projetar a vida. E os mais idosos não ficam também deixados de lado, não são deixados de lado, pelo contrário, eles têm sonhos, ainda são capazes de sonhar. Esta realidade é a realidade que a igreja primitiva cristã estabeleceu a partir do Pentecostes. E qual é a consequência direta disso? No próprio livro de Atos se apresenta essa perspectiva no capítulo 2, no finalzinho do capítulo. Diz assim, capítulo 2, versículo 42, diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, e aqui vale lembrar, a doutrina dos apóstolos, aqui, é o ensinamento de Jesus. Não há nem Novo Testamento nesse momento. O Novo Testamento ainda será construído. Aqueles estão apenas sendo guiados pela fala daquelas que conviveram com Jesus. Então, é a própria palavra do Mestre, a palavra do Mestre que está presente aqui guiando a igreja. Essa é a doutrina dos apóstolos. E diz o texto: perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, estar junto, partilhar a mesa e partilhar a espiritualidade, orar uns pelos outros. Isso tudo faz parte do que é ser igreja segundo Pentecostes. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aqui, os sinais e prodígios que são feitos não são celebrados como fins em si mesmos, não são espetacularizados. Ao contrário, o milagre aqui é um sinal para algo. É um sinal que aponta para o próprio reino de Deus que está chegando, que já chegou com Jesus e que agora vai se tornando concreto a partir da vida da igreja. O texto continua, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, era uma realidade de partilha tão grande que não havia necessitados entre eles, em todos os sentidos da palavra. Necessitados espiritualmente falando, necessitados emocionalmente falando, e também necessitados economicamente falando. A palavra grega utilizada nos textos lucanos para pobre, que é poktos, é a palavra que significa miserável financeiramente falando. Alguém que, se não for ajudado, ele morrerá de fome. E aí a preocupação do evangelista Lucas com essas pessoas é patente. No livro de Atos, esse termo quase não aparece mais. E por quê? Já que é o mesmo autor que escreveu Lucas e Atos. Será que, de uma hora para outra, esse tema tão importante para o Evangelho deixou de ser importante aqui em Atos? Não. É porque, de acordo com essa leitura, para Lucas, a presença da igreja na sociedade faz com que não haja pobres. Que coisa! E que discurso tão diferente daquele que a gente costuma ouvir, de que sempre vai ter pobre mesmo, infelizmente a vida é assim. Não, não é para ser assim. Pela força do Espírito de Deus não é para ser assim. O analfabetismo, por exemplo, não é para ser uma taxa estatística a ser assimilada com naturalidade. A morte de crianças de fome não é para ser aceito como um dado estatístico apenas. Não, é para ser combatido, é para ser mudado, para ser transformado pela força do poder que há na dinamis do Espírito de Deus, que é o poder que nos ajuda a testemunhar, a ser mártires, como o texto grego diz. Mártir, aquele que morre por uma causa, se for necessário. E qual causa? A lógica do reino de Deus. A perspectiva aqui desse estabelecimento de uma sociedade em paz, de uma sociedade harmonizada. Então é possível lutar contra isso.
E aí o texto continua, no versículo 44. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha que coisa! Uma igreja que é movida pelo Pentecostes conta com a simpatia das pessoas. As pessoas olham para essa igreja com bons olhos, porque percebem nela a ação desse Espírito de Deus. E valeria a pena perguntar que tipo de imagem a igreja brasileira está passando hoje para as pessoas. E eu estou aqui generalizando, conscientemente dessa minha generalização. Eu sei que há exceções. Mas, afinal de contas, precisamos pensar. Quando as pessoas hoje, no Brasil, olham para a igreja evangélica brasileira, o que elas enxergam? Essa visão desperta simpatia nelas ou desperta antipatia? Porque essa antipatia não é promovida por perseguição contra a igreja. Essa antipatia é criada e gestada por um jeito de ser igreja incompatível com a lógica do reino de Deus e do Pentecostes. Porque quando a igreja deixa de ser igreja, quando o sal deixa de salgar, para que ele serve? Só para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Então as críticas que nós ouvimos em relação à igreja evangélica brasileira hoje têm razão de ser. Não é perseguição. Nós perdemos de vista essa capacidade de despertarmos simpatia nas pessoas. E por quê? Porque nós perdemos de vista a vida em singeleza de coração, perdemos de vista essa perspectiva comunitária, de partilha, de cuidado, de alteridade, de ouvir o outro. Perdemos de vista. De novo, eu sei que há exceções nesse quadro. Graças a Deus, sempre há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Mas é preciso que a gente desperte nesse momento. É preciso que a gente acorde nesse momento. E se repense enquanto igreja. E pense quais são os caminhos que nós devemos perseguir e percorrer agora, nesse momento de pós-pandemia. Há tempo ainda para arrependimento e volta ao caminho do Evangelho. Há tempo ainda para isso. E olha só que coisa interessante. Essa simpatia do povo, e tudo isso, esse jeito de ser igreja, diz o texto que a consequência disso é, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então nós nem precisamos aqui nos preocuparmos a priori com projetos evangelísticos, de repensar a evangelização, porque viver a lógica do evangelho, gente, é tão sedutor, que as pessoas se encantam com Jesus. As pessoas se encantam com esse Deus anunciado. E aí o próprio Senhor vai movendo os corações e vai acrescentando à igreja essas pessoas. Entende? Que uma igreja aqui entendida não como instituição meramente, mas entendida como um movimento guiado, dirigido, direcionado pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus de Nazaré. Se a gente conseguir encarnar isso na nossa vida, nós seremos igreja, e igreja pentecostal, igreja movida pelo Pentecostes. Que Deus nos abençoe nesse sentido, que Deus nos ajude a concretizarmos na nossa vida essa experiência do Pentecostes. E essa experiência do Pentecostes é de Deus que vem. Nós não podemos produzi-la por nós mesmos. Entende? É Deus que vem. Então o primeiro passo é pedir a Deus, Senhor, me faça um com o teu Espírito. Sensibiliza o meu coração para ouvir a voz do teu Espírito e me dá coragem para segui-la, mesmo que para isso seja preciso romper com velhos odres, nos quais o vinho novo do Evangelho não mais cabe. Essa oração Deus atende. Essa oração Deus atende. E eu creio que é possível sim, gente, a gente viver uma lógica do Evangelho tão centralizada em Jesus de Nazaré, que a gente vai mudar o mundo, de verdade. Mas mudar o mundo não como um projeto de poder. Mudar o mundo por um projeto de serviço. Um projeto de cuidado. Um projeto de partilha, de fraternidade. De lógica de igualdade. De percepção de que o Deus que nós servimos é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então por que nós faríamos? Essa é a lógica do Evangelho. E que Deus nos abençoe nisso. Em nome de Jesus. Que Deus nos dê a coragem e a graça de concretizar essa palavra na nossa vida, hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, meus irmãos. Fiquem na paz e até a próxima.